Terceiro bloquito sobre os métodos, mais sobre os métodos de Anchieta. Galerinha, o que ele buscava? O objetivo do Anchieta, por meio de suas peças, era atingir todos os sentidos do público, tá? Que não era formado necessariamente por indígenas. Também havia colonos, marujos, comerciantes, entre outros. Não necessariamente pessoas letradas, que conheciam a língua, o vernáculo, não. Eram justamente pessoas simples que fariam bom proveito de peças também lúdicas e simples, de forma a comunicação ser mais precisa. O texto, pessoal, o texto de Anchieta sugeria agregação, ajuntamento de cantos, números de dança, utilização de vestimentas supercoloridas e divertidas. Isso pode ser entendido como uma tentativa de aproximação cultural. Afinal de contas, a cultura indígena, via de regra, marcada por danças, por cantos, por barulhos, por cocares e roupas coloridas com penas. E, a partir do momento em que há o sincretismo ou a mistura de elementos cristãos e indígenas, é possível estabelecer um contato a partir daí. A comunicação se dá a partir do momento em que os dois lados estão dispostos a oferecer o melhor do seu e tentar compreender aquilo que é diferente no outro. E, moços, saibam os senhores também que as abordagens nessas peças eram bastante maniqueístas, no sentido de que ou era preto, ou era branco, ou era branco, ou era preto. Ou era zero, ou era um, ou era um, ou era zero. É bom ou mal, é mal, é bom. Professor, como assim? Maniqueísmo refere-se a uma perspectiva na qual o mundo é dividido em duas partes. E cada uma dessas partes é oposta à outra e vice-versa? Isso mesmo. Nas peças, pessoal, de um lado costumavam estar entidades católicas personificadas, né? Em coisas que os indígenas conheceriam e para eles fariam sentido. Por que não personificar um santo a um herói indígena, provavelmente? A uma divindade indígena que representa o bem, né? A justiça ou alguma coisa que para eles é agradável. Do outro lado, os personagens que os indígenas associavam ao mal eram apresentados com imagens de demônios, tá? Então, quando Padre Anchieta queria apresentar para eles aquilo que na perspectiva cristã é boa ou ruim, ele simplesmente associava a coisas que para os indígenas eram boas ou ruins, tá? Os vícios, o mal, tudo aquilo que é visto como pecado, seria associado, portanto, a demônios indígenas, como a Ianguaçu, o Tatapiteira, o Arungatu, o Calguaçu. Galera, esses são demônios indígenas, são representações do mal e da perversidade. Então, tudo aquilo que era associado ao vício, que não prestava na perspectiva católica, seria representado na imagem desses demônios. Os indígenas então automaticamente associariam bebida, vício, não seguir as palavras de Deus, isso é tão ruim quanto a Ianguaçu. Faz sentido, galerinha, essa associação? O maniqueísmo é mais ou menos isso, é dividir o mundo de forma super simplória entre certo e errado, tá? É a mesma coisa que a gente falar, não, isso é errado, isso é feio, não faça isso, isso é feio. Galera, isso é feio. A gente está associando uma atividade a feio. Feio é pejorativo, como é sabido, mas é uma forma super simplificada de associar ao que não deve ser feito a uma qualidade negativa. Assim sendo, eis aí que surge o maniqueísmo. Moços e moças, continuando. O conteúdo das peças girava em torno da condenação de prazeres mundanos, o que vocês sabem bem, né? A prática de feitiçaria, por exemplo, ou paganismo, ou culto aos falsos deuses, isso tudo era condenado a partir das peças também. Uma das obras teatrais que merecem destaque de Anchieta é justamente o Alto de São Lourenço, galerinha. Professor, como assim? Como é esse alto? São Lourenço, como vocês bem sabem, é aquele santo que dedicou sua vida a oferecer suas riquezas e também riquezas clericais aos pobres, tá? Em função disso, ele foi condenado à morte na grelha. Nossa, professor, que horrível. Mas mesmo assim, ele enfrentou essa morte dolorosa e terrível com coragem e determinação. É por isso que hoje ele segura uma grelha e é dele a famosa frase: desse lado já está tostado, vira do outro. Ele encarou a morte
em função daquilo que ele acreditava, com coragem e um sorriso no rosto. Afinal de contas, a morte dele tinha um sentido muito mais profundo do que uma vida vazia. Assim sendo, uma das peças mais bem elaboradas de Anchieta é justamente a que valoriza a história desse santo cristão. Tá? Professor, como é essa peça? Ela é constituída por 5 atos, que apresentam uma grande variação linguística. Há uma mistura, há bastante misturas, no sentido de que há elementos de língua portuguesa antiga, há elementos do espanhol, há elementos também indígenas de diferentes tribos. Então, é uma peça super multifacetada, é uma verdadeira coxa de retalhos, tá? Senhores e senhoras, determinados diabos presentes nessa peça têm nomes de chefes de tribos rivais. Lembra que eu falei para vocês sobre a literatura ou a arte sendo utilizada para estimular tretas? Vejam bem, eis-maniqueísmo novamente. Diabos, demônios associados a chefes de tribos rivais. Professor, mas por que jogar uma tribo contra outra? Porque algumas tribos, senhores, estavam associadas aos franceses, que esses, por sua vez, eram inimigos dos portugueses. Se nós temos franceses, inimigos portugueses associados a outras tribos indígenas, por que não associar-me a determinadas tribos e jogar umas contra as outras? Afinal de contas, o inimigo do meu inimigo pode ser o meu amigo. E se eu jogar o meu amigo contra todos os meus inimigos, isso seria bastante interessante e estratégico. Além do mais, senhores, maus hábitos do ponto de vista cristão eram associados a diabos ou inimigos dessa forma. Não faça tal coisa, porque ela é tão ruim contra aquele chefe daquela tribo lá do lado. Eu acredito que vocês gostem de stand-up e piadas do tipo, e como vocês bem sabem, esses caras viajam por muitas cidades. Dependendo da cidade que eles vão pegar alguma piada interna sobre o local e eles vão utilizar de uma escola ou de uma faculdade ou de alguma cidade próxima de forma a estimular a competitividade entre eles. Quando alguém vem aqui em Londrina, pode falar mal de Cambé, por exemplo, e estimular aquelas risadinhas, Cambé aqui perto, e eles são diferentes de nós porque eles não são londrinenses. Galera, é a forma mais velha do universo de se estabelecer, fortalecer identificação. A partir do momento que você identifica, circunda aquilo que as pessoas não são, elas conseguem descobrir aquilo que elas são. E a partir daí, eis que surge um grupo mais bem delimitado, formado e unidinho. Professor, o senhor está muito louco, isso não faz sentido nenhum. Faz sim, senhores. Vocês se definem a partir daquilo que vocês são ou também a partir daquilo que vocês não são? Pois é. Esse conhecimento é bastante antigo e ele é muito bem usado tanto no campo das artes quanto em vários outros. Preste atenção nisso. Moços e moças, no seguinte trecho, São Lourenço dirige-se aos indígenas. Reconhece que eles cometeram pecados e sugere um caminho para a salvação de suas almas, a confissão e a comunhão como formas de arrependimento dos maus hábitos. Eis um trechinho da peça mencionada de Padre Anchieta. Vejam só. São Lourenço. Existe a confissão, remédio portador de curas, doenças da alma e do homem, com ele saram bem. Em seguida, a ela a comunhão. Após arrependerem-se do seu procedimento, os índios vão confessar-se, dizendo, hei de ser bom. Benze-os o Padre, aplacando bem a Deus. Senhores, agora imaginem isso, repleto de roupas coloridas, dança, música e alguns elementos da cultura indígena. Então vocês vão compreender que faz um pouco mais de sentido para os indígenas a partir do momento em que algumas coisinhas que eles conhecem estão associadas à peça. E para terminar a nossa palestrinha, um exercício, um só, porque eu sei que vocês adoram. Presta atenção, a Santa Inês. De quem? Ninguém menos que José de Anchieta, dele que a gente está falando hoje, ele é a estrela da noite. Vamos lá. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta, por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Criancinhas, nesse trechinho, fica claro que o padre José de Anchieta ficou conhecido por suas peças de teatro, de intenção, majoritariamente catequizadora. O texto que eu acabei de ler para vocês, que foi escrito por ele,
permite notar a influência da arte medieval, né? Porque a gente acabou de sair do período que compreende a Baixa Idade Média. Sobre a obra desse padre poeta, é possível afirmar que há presença de rimas. B. No uso de versos de redondilha menor. C. Na preferência pelo verso decassílabo. D. Na temática antropocêntrica. Ou E. No caráter elitista. Crianças e senhoras, vamos começar de baixo para cima? Caráter elitista, impossível. Lembrem-se que eu disse que a obra de Anchieta é marcada pela simplicidade, pelo contato entre o povo mais simples possível, ou seja, os gentios, e uma religião, uma cultura que eles estão conhecendo agora. Nada de elitismos. Temática antropocêntrica, o humano tido como centro do universo. Galerinha, a gente está falando basicamente de Jesus naquele trechinho. Jesus, como é sabido na perspectiva cristã, é humano, mas também é Deus. Então, o humano aqui não está sendo visto como o centro do universo, mas como parte importante. Nem por isso, o centro. Não pode ser D. Na preferência pelo verso decassílabo, será que há 10 sílabas poéticas aí? Cordeirinha, linda. Nossa, professor, parece que não tem 10 não. Vamos contar? Cor, 1, dei, 2, ri, 3, nha, 4, lim, 5, dá, 6. 6, professor. Nossa, velho. Será que há presença de rimas então? Vamos ver. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Professor, parece que tem rima. Nossa, só pode ser essa. Mas, senhores, calma aí. Vamos continuar? Cordeirinha santa de Jesus querida, vossa santa vinda, o diabo espanta, por isso... será que é só a questão da rima que aqui importa? Será que esses versos não apresentam redondilha menor, que seria a presença de sílabas poéticas em número entre 5 e 7? A gente acabou de contar do primeiro versinho, deu 6. Vamos continuar? Como folgal povo. Nossa, professor, não deu 10 aí. Deu entre 5 e 7. Porque vossa vinda. Professor, de novo, está parecendo que isso é uma regrinha. Continuem contando o número de sílabas poéticas e notem que enquadra-se dentro da regrinha da redondilha menor, que, por sinal, é uma das características da escrita medieval. A gente acabou de estudar isso em algumas palestras atrás. Espero que os senhores não tenham se esquecido. A resposta, portanto, só pode ser B, e é ela mesma. Criancinhas e crianções. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Protejam-se, cuidem-se e tomem bastante chazinho porque tá frio, tá bom? Cuidem-se, durmam bem, tomem água e não exageram no Free Fire. Beijo para vocês.